de número 1. Deus prometeu glória a Deus. Cantemos com alegria este louvor. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro do nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Quantos estão sentindo a chuva de Deus aqui esta noite? Glorifique o nome dele. 141 é o louvor que nós iremos cantar. Guia-me sempre, meu Senhor. 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz,
pelo jardim e pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Adoro! Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Oh, glória! Jesus é aquele que está sempre nos guiando, irmãos. Ele está aqui esta noite para nos dar vitória. 193. Quem chegou aqui com alma batida, coloca ela diante do Salvador, porque Ele está pronto para dar vitória a você. Alma batida, se tu minha alma. Se tu minha alma. Última estrofe, cantemos de pés. Se tu minha alma A Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma. Jesus de todos os males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Tô de pés. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Cante com alma bem forte. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aplauda ao teu Deus bem forte, meu querido. Aleluia. Oh, aleluia. Podemos sentir a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo entre nós aqui. Abre a Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Oh, aleluia. Estou sentindo a glória do Senhor aqui neste lugar, irmãos. Não perca a oportunidade de ser abençoado por Deus, de adorar o nome do Senhor, porque Ele está aqui para abençoar a minha e a tua vida. Oh, glória. Aleluia.
Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Leamos juntos o 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha, jejuando e orando. É interessante que quando nós olhamos aqui foi a primeira comissão, primeiro chamado missionário no Novo Testamento, na igreja neotestamentária. E lá na igreja de Antioquia havia um grupo de pessoas seleta, doutores, pessoas com muito conhecimento na lei, na época, na palavra da época. E é interessante que eles colocam Saulo como último da lista. E Saulo, quer dizer, e Saulo. Todos eram importantes, Nilton, mas o Saulo estava lá no último. Mas aí quando eles começam a orar e a jejuar, o Espírito Santo diz: olha, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Muitas vezes você está no último banco da igreja, muitas vezes você está, alguém olha e diz assim: esse aqui não sei, está no último banco, está no último lugar da fila. Mas eu tenho uma notícia boa para você: o meu Deus, Ele é especialista em virar a fila e colocar você em primeiro lugar. Aleluia! E quando ele escolhe, meus irmãos, aqui era Barnabé e Saulo, lá na frente o Saulo tomou lugar, Paulo e Barnabé, e o Paulo se tornou esse vulto que todos nós conhecemos. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus levanta pessoas como Paulo para fazer a sua obra. Amém, meus queridos? Cadê os pedidos de oração? Não tem hoje? Os irmãos estão todos saudáveis, graças a Deus, isso é bom demais. Aleluia. Temos aqui pedido de oração. A irmã Noeli roga a oração da igreja em favor do seu filho, que faz aniversário hoje. Que benção, né? Que Deus possa, onde ele estiver, poder estar ali presenteando ele com muita alegria dos céus. A irmã Maria Helena pede oração pelo neto Cauã, que vai passar por cirurgia amanhã. Agora vai, dessa vez. Vamos orar então pelo Cauã, porque vai passar cirurgia amanhã, que já marcou várias vezes e não. Quando vai, cancela, mas vamos orar para que Deus dê vitória. Pastor Edivaldo, ele roga a oração da igreja pelo filho Edivandro, para que o Senhor venha curar a enfermidade. Vamos orar, irmãos. Tem tido aí tipo de uma virose, está dando em muitas pessoas, né? E o irmão pegou essa virose aí, vamos orar para que o Senhor venha repreender. A Carol, ela roga oração por sua mãe Cristiane, que aniversaria hoje. Ô Cris, mais uma vez, parabéns, né? É domingo, é terça, é quinta, todo dia agora. Aleluia. Então vem aqui na frente, nós vamos orar por você, para que Deus continue abençoando, dando graça, muita saúde. A irmã Cristiane, que tem sido aqui, irmãos, uma irmã muito denodada na obra de Deus, uma irmã muito esforçada na obra de Deus. Então a Cristiane precisa de muita graça, muita saúde, para continuar nesse pique, né, até a volta do Senhor Jesus. Então a igreja continua orando pela irmã Cristiane, para que Deus dê pelo menos mais uns 100 anos para você, Cristiane, em nome de Jesus, tá? A irmã Lidiane roga oração pelo seu noivo, Tiago Mano, que vai aniversariar amanhã. O Tiago está aí, Lidiane? Ô Tiago, parabéns, rapaz, que Deus te conceda muitos anos de vida na presença do Senhor. Vem cá, nós vamos orar por você, para Deus continuar te abençoando cada vez mais. A irmã Fátima pede oração por sua irmã Márcia, para Jesus salvar e também curar enfermidade, né? Deus possa estar abençoando esta vida. A irmã Lourdes pede oração pela sobrinha Adriele, também para Jesus curar a enfermidade. A irmã Lourdes pede oração, roga oração pelos filhos Jefferson, Wellington e Douglas, para Jesus salvar, libertar e continuar abençoando. A irmã, acho que é Rosenice, agradece as orações da igreja, pois João Pedro já está bem, graças a Deus. Que Deus continue abençoando a família da irmã Rosanice e o João Pedro, que já está bem, para a glória do nome do Senhor. Oramos no domingo, ele já está bem hoje.
A irmã Raquel pede oração por suas filhas que estão com virose também. Vamos orar, irmãos, repreender esta virose, que os médicos já não sabem o que faz, né? Irmã Célia pede oração pelo filho evangelista Mari, que não passa bem, para Jesus curar a enfermidade. Irmã, o que está acontecendo com o chefe lá? Meu Deus, mas... Meu Jesus. Entendi. Então vamos orar. Ainda bem que ele não está nem gozo, né? Aleluia. Vamos orar e repreender essa enfermidade do irmão Ari. Ele precisa dos pulmões bem para poder estar dando continuidade à obra de Deus. A irmã Hilda pede oração pela neta Gláucia, que vai aniversariar amanhã, e também pelo seu primo Denilson, para que o Senhor venha restaurar. Transmita nossos parabéns a Gláucia, e vamos orar pelo Denilson para que Deus possa restaurar. Irmã Laura pede oração pelo seu filho Dário, é isso? Dário e seu neto Vinícius, para Jesus abrir porta de emprego. Davi, é que eu entendi aqui, Davi, mas tá bom, Davi. Silvia, pela Maria Alice, que está com câncer, também pelo seu filho Israel e família. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia desta vida, para que o Senhor possa colocar as mãos e repreender esta enfermidade. Irmã Marli continua rogando a oração da igreja em favor do filho Kevin, para Jesus vir salvar, para Jesus dar vitória. Ministério Feminino também agradece a Deus pela vida da irmã Cristiane, por seu aniversário hoje. Que Deus abençoe. Irmão William pede oração por ele mesmo, que vai fazer uma entrevista de emprego amanhã. William, onde você está? William, vem cá, William, vamos orar por você, para que Deus dê graça na entrevista amanhã, que você passe nessa entrevista em nome de Jesus. A irmã Lucimar pede oração pelos filhos Jean, Marcos, Leila, Liliane, Sara, e por sua causa, que é a causa na justiça que a irmã tem. Vamos orar para que o Senhor venha dar vitória. Amém? São esses pedidos de oração, e queremos orar agora. Queria pedir aqui ao evangelista irmão Rodrigo, que vai estar orando por esses pedidos aqui, e para os aniversariantes, queria pedir ao pastor Edivaldo, ore pelos aniversariantes, e deixa eu ver aqui, o irmão Reginaldo, ore pelo William, que vai fazer uma entrevista de serviço amanhã. Eu quero agradecer a igreja que orou pelo meu cunhado Mauro. Ele passou pela cirurgia na quarta-feira e passa bem, graças a Deus. Então, obrigado, igreja, por ter orado e continua orando. Ele ainda não aceitou Jesus, mas estamos orando para que, através de tudo isso, ele venha reconhecer que há um Deus no céu e há um povo diferente na terra, que quando ora, o Senhor faz milagre, faz diferença na vida das pessoas. Amém? Quantos mais precisam de oração e tem fé para receber o que pede, irmão? Há poder na oração, há poder na oração. Eu quero perguntar aqui esta noite, alguém que está doente, quer receber já unção com óleo para cura agora? Porque no final nós vamos orar para unção, para abençoar na carta e para receber. Alguém que está enfermo, é mais alguém que está enfermo aí que quer receber oração? Vem aqui, nós vamos ungir você, como diz a palavra de Deus, e o Senhor vai dar vitória. Pastor Ezequiel vai estar ungindo os que estão enfermos aí. Quem está enfermo, fique aqui, no meio aqui, pastor Ezequiel vai estar orando e ungindo, para que Deus possa dar vitória. Eu creio, irmãos, que a unção da cura está aqui esta noite. Quantos creem como eu? Quantos creem que Jesus dá cura, irmãos? Nós estamos dando muito trabalho para os médicos, né? Deixa os que são incrédulos dar trabalho para os médicos. Vamos reivindicar a ação, a unção de Deus. Jesus ainda é o mesmo. Ele diz: levei sobre mim todas as vossas enfermidades. Ele cura, amém, meus amados? Vamos orar com fé e crendo que Ele vai curar. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de orar, amados, eu quero apenas ser grato a todos os irmãos que oraram por nós, que estivemos aí numa viagem, missionária, muito abençoado, graças a Deus, onde nós vimos dezenas e centenas de almas sendo edificadas pela palavra e o poder de Deus movendo aquele lugar. Deus vos abençoe. A oração tem verdadeiramente um poder transformador. O Senhor é bom. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós entramos diante do Senhor agora, com esses pedidos que estão aqui em minhas mãos, Senhor.
Nós sabemos que o Senhor é aquele que pode, que faz, que tem, que é, e não há nenhuma barreira o qual o Senhor não possa transpor, não há nenhuma muralha, Senhor, o qual possa te parar, porque o Senhor é todo poderoso. Está em minhas mãos pedidos de pais, mães, filhos que buscam, Senhor, uma solução para a enfermidade ou uma salvação para um ente querido. A cura só o Senhor pode, o Senhor traz, porque o Senhor é aquele que vai além da medicina. O Senhor conhece, Senhor, todo o antídoto, toda a cura. Por isso nós pedimos agora, derrama, Senhor. Há pessoas enfermas aqui esta noite que estão recebendo o óleo da unção, e nós cremos que ao tocar das mãos do teu servo neste momento, esta enfermidade bate em retirada em nome de Jesus Cristo. Nós somos gratos, Senhor, por tua bondade a essas vidas que aqui estão, que fizeram mais um ano de vida na tua presença, porque o Senhor tem guardado e abençoado. Senhor, esta é uma noite em especial, onde nós estamos, Senhor, cultuando e adorando o Senhor, e o Teu Espírito Santo tem toda a liberdade entre nós, para renovar crentes aqui essa noite. O Senhor pode, e o Senhor quer batizar com o Espírito Santo e com fogo. Senhor, faça neste lugar, porque toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado ao Senhor para todo sempre. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos à Tua casa mais uma vez. Faz, Senhor, esta noite nós cremos em uma ministração que vai nos edificar, que vai nos fortalecer, que vai exaltar o Teu nome neste lugar. Eu te peço, Espírito Santo, ficai conosco, tem liberdade para atuar neste lugar, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos, pela vitória do povo de Deus. Tome assento, e nós já estaremos ouvindo a irmã Aline adorando o nome do Senhor Jesus. A igreja vai dando glória. Jesus está aqui, irmãos. Eu estou sentindo que há uma unção poderosa do Espírito Santo aqui esta noite. Não perca a oportunidade. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é maravilhoso. Ele está aqui para abençoar a minha e a sua vida. Paz do Senhor, igreja. Eu vou louvar um hino que ele diz da tua oração em forma de lágrimas, que ela chega ao Senhor, e pode ter certeza que aquele choro do seu travesseiro Deus escuta. Em nome de Jesus. Sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Se o pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder, e mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender, e logo o Espírito Santo faz no coração o consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, que Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem
uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Se põe a responder, e mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz no coração o consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem que Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe que Ele é o único que pode consolar. Quem chora pra Deus ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora que vem a vitória, e não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima para Deus é uma frase. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. É dessa forma, né? O Senhor entende as nossas lágrimas. Meus irmãos, nós iremos ouvir a irmã Damares. Ela vai dar o testemunho antes e depois vai cantar, adorar o nome do Senhor. Deus fez uma obra grande na vida dela. Ela já deu o testemunho na tarde da bênção, mas agora tem que dar na noite da bênção também, né? Na quinta da vitória. Vem cá, vai dar o testemunho e depois vai adorar o nome do Senhor. E quando ela adorar o nome do Senhor, os nossos oficiais já entreguem os nossos envelopes. E avise o irmão Dácio aí que o irmão Dácio vai ministrar a oferta, viu? Avise ele aí, viu, irmão Dácio? Depois o Senhor vai ministrar a oferta para nós e orar por nós. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Então, irmãos, o meu testemunho em outubro, eu passei com um médico, né, ginecologista, e ele percebeu algo de diferente em mim. E ele me transferiu para Campinas, para uma doutora lá, numa clínica. Só que, na verdade, não era essa doutora que era para me passar. Olha já o agir de Deus aí. Ele me passou para um doutor, mas esse doutor não atende nessa clínica. E chegando lá, eu passei com a doutora, Eliane, o nome dela. E ela me examinava e não via nada. E fazia o Papa Nicolau e vinha classe 3, que o normal, as irmãs sabem que é vir em classe 1. Se der classe 3, tem alguma coisa de anormal, né? E ela olhava e não via nada, e fazia colposcopia, que é um exame mais profundo, não via nada, não tinha nada no meu útero, né, aparentemente. Aí ela me disse assim, olha, Damares, normal não é, eu vou ter que fazer um cone em você. E aí eu falei, mas o que é isso, doutora? Ela falou assim, olha, chegou um exame seu aqui, e você está com pré-câncer no útero. E se for um invasor, eu vou ter que tirar tudo. Sua trompa, seu útero, seu ovário. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E eu comecei a chorar ali na frente dela.
E ela falou, olha, mas fica em paz, a gente está junto nessa, eu vou te ajudar. E o Laércio estava me esperando lá na recepção. Eu já saí chorando, daí ele falou, nossa, Dá, o que aconteceu? Falei, olha, ela falou que eu estou com câncer no útero, sim, e que se for invasor, ela vai ter que tirar tudo. E se for in situ, ela vai esperar mais um pouco e depois vai retirar do mesmo jeito, porque pode ser que ele volte. E aí, dia 10 do mês passado, eu fui para Campinas e fiz esse cone, que é tipo uma curetagem, né? Tomei anestesia, tudo. Mas confiando em Deus, irmãos, porque assim, teve um louvor que a Iracema cantou aqui, que mexeu muito comigo. E eu não sabia ainda que eu estava com esse câncer no útero. Eu só estava esperando o resultado já. Mas questione ou adore. E eu falei para Deus, aquele dia aqui, sentada ali no meu banco, falei, Deus, independente desse resultado, eu não vou questionar, eu vou te adorar. Eu vou te adorar, Jesus, porque se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar. Se o Senhor tiver que eu passar por uma cirurgia de tirar tudo, eu vou tirar também, mas eu vou te adorar, Jesus. E, irmãos, eu sou muito assim, para quem me conhece, eu sou muito ansiosa, muito nervosa, eu já paro de comer, eu já paro de sorrir, e eu sou muito assim, entendeu? Minha mãe sabe, quem me conhece, eu sou assim. E Deus tem trabalhado comigo nisso, porque no dia que foi para me ligar lá na clínica, eu até esqueci do dia de ligar para me saber do resultado. E eu não sou assim, entendeu? Quem me conhece, eu sou super ansiosa. E aí eu fui fazer esse cone, ela fez tudo. Ela falou, agora vamos esperar o resultado chegar. Daqui 10 dias chega a biópsia e a gente vai ver o que ele vai ser, se ele é invasor ou in situ. E eu só orando, levantando de madrugada ali, às 4 da manhã, e falando com Deus. Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, eu vou te adorar, seja o que for, eu vou te adorar, Jesus. Eu não vou questionar, eu vou te adorar, porque o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor conhece o desejo do meu coração, mas eu vou te adorar. Irmãos, e passou do dia de eu ir lá, eu esqueci. Aí ela me ligou, a moça me ligou, falou, Damares, a doutora falou, dá para você vir aqui amanhã de manhã que seu resultado chegou. Naquela hora me deu um gelo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas ela não pode falar por telefone o que é? Ela falou, não, ela não pode falar por telefone, você tem que vir aqui. Eu falei, meu Deus, vou ter que tirar tudo, porque senão ela falava por telefone mesmo. Aí eu peguei e não pude ir. Liguei no outro dia de manhã e falei, não posso ir, eu tenho uma prova para fazer e não vai dar para eu ir, eu não posso perder essa prova aqui. Aí ela falou, então eu vou ver com ela que dia que você pode estar vindo. E nisso, irmãos, ela me ligou no meu celular, só que eu não pude atender, mas eu vi que era de Campinas. Eu falei, meu Deus, essa doutora está correndo atrás de mim, é para mim já me internar, vou tirar tudo mesmo, não tem jeito. Aí ela me ligou, aí a moça me ligou e falou, Damares, você não... Eu falei, não posso atender agora. Ela falou, agora a doutora... Eu falei, posso falar com ela agora? Ela falou, agora não dá, ela está em atendimento. Eu falei, então faz assim, a hora que ela terminar, pede para ela me ligar, por favor, porque eu tô um pouco preocupada, porque ela me ligou já 2 vezes, ela falou, tá bom, eu peço. Aí, irmãos, ela falou assim, daqui meia hora ela te liga. Isso era 2 horas da tarde. Ela foi me ligar 5 horas da tarde. Estava eu e minha mãe e a Eliane juntas. Eu falei, meu Deus, eu não vou nem atender esse celular hoje, Eliane. Você atende para mim, porque agora me deu um pouquinho de medo, mas eu confio no nosso Deus. E ela me ligou. A hora que ela falou, Damares, é a doutora Eliane, tudo bem? Eu falei, doutora, não sei, tá tudo bem? Aí ela falou assim, tá tudo bem, você não tem nada. Ela falou assim, olha, eu fiz um cone em você, realmente era um câncer NIC3, mas eu consegui tirar tudo. Nas suas imagens, nem lesão não ficou, tá limpinho aqui para mim, seus exames. Falei, Deus, muito obrigada. Falei, doutora, eu não acredito. Ela falou, pode acreditar, você não tem mais nada. Ele não era nem invasor e nem in situ, porque eu tirei tudo. Falei, Deus, eu não sei nem como te agradecer, Jesus, por isso. Irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. É a gente que não é fiel com Ele. É a gente que não é. A gente é muito falho com Deus. Entendeu? Então, quando está tudo bem, a gente esquece. Mas a hora que acontece alguma coisa assim, aí a gente vai orar, vai jejuar, vai orar de madrugada. Mas a gente tem que ser assim todos os dias, todas as horas das nossas vidas. E este Deus, Ele é fiel. E eu agradeço as orações dos irmãos que têm orado por mim. Porque é muito maravilhoso servir esse Deus. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas então não vai precisar tirar nada? Não, não vou precisar tirar nada. Agora
agora não, entendeu? Então Deus sabe o que, Deus conhece o nosso coração. E eu pedi muito para Ele que eu não queria tirar nada agora, porque Ele sabe o desejo do meu coração. E mesmo que se Ele não cumprir, Deus tem os motivos dele, Ele tem o propósito dele na minha vida. E se Ele não cumprir o desejo do meu coração nisso que eu quero, Ele vai fazer outras coisas na minha vida. Não é verdade? Então vamos adorar a este Deus tão poderoso e maravilhoso. Estou aqui para contigo falar, perdão se eu pequei e para recomeçar. Me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém. Sem ti não sei viver, não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. Quebra o vaso e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quebra o vaso e faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo. Pra contigo falar, perdão se eu pequei e pra recomeçar. Me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém. Sem ti não sei viver, não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. E faz de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quebra o vaso e faz de novo, Senhor, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, quero ser um vaso novo.
Graças a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pés. Mondácio vai estar ministrando uma palavra sobre a oferta e já vai estar orando pelos ofertantes, e nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos de ofertas para o Senhor. Todos de pés, por favor, irmãos, para a ministração da palavra de oferta. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres de ver nesta noite, irmãos, pois aqui estamos na presença do nosso Deus. Mais um dia maravilhoso o Senhor tem dado para nós. Aleluia! Tem nos dado saúde, tem nos dado graça e força. Aleluia! Tem nos dado uma noite maravilhosa para adorar o seu nome. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Foi me dada essa oportunidade para ler aqui sobre a oferta do Senhor. Nessa noite vamos ofertar com muita alegria, pois o Senhor merece. Ele tem dado 100% para nós. Aleluia. E nós só dá 10% para Ele. Né? Então, os irmãos, podem ofertar com alegria. Eu quero ler uma palavra aqui que é tão lida aqui, mas os irmãos leem até um pouquinho. E eu quero ler mais um pouco para os irmãos saberem. Quem sabe você tem lá na sua casa lá aquilo que eu vou ler aqui. Pode trazer para cá que o pastor ele vai negociar com mais gente, né, que precisa de tanto, né, muita coisa diferente. Aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo, 35, é muito lido aqui. Está até no envelope de oferta. Mas eu quero ler do versículo 4 em diante, nós vamos ler assim. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro e prata e cobre. Muitos lêem até aqui, né, irmãos? Eu vou ler mais um pouco para os irmãos ver o que os irmãos têm lá. Quem sabe você tem lá na sua casa, lá, traz para cá, né, oferta alçada ao Senhor. Ouro, prata e cobre, né? Como também azul e púrpura, e carmesim e linho fino, e pelos de cabras. Aleluia. Você tem lá? Aleluia. E pele de carneiro, tinta de vermelho e peles de texugo, madeira de cetim, azeite para luminária. Aí. Aleluia. Traz, irmão, se você tem lá, traz para cá. Graças a Deus. Azeite para luminária e especiaria para o azeite da unção e para o incenso aromático. Que Deus abençoe os irmãos. Quem sabe vocês têm lá na sua casa aquilo mais que eu li aqui, além do ouro, cobre. Estamos precisando do ouro, estamos precisando do cobre neste momento. Hoje a igreja, naquele tempo, o Senhor, ele exigia esses tipos de coisa que era necessário para a casa do Senhor. E hoje nós exigimos ouro, prata e cobre. Se os irmãos têm, isso aí é mais fácil dos irmãos ter. Pode trazer para cá. Eu não tenho muito, mas um pouquinho eu trouxe para o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite. Nós vamos ofertar ao Senhor. Aleluia. Vamos ofertar ao Senhor nesta noite. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus,
Elevamos nossos pensamentos a Ti, ao trono da Tua glória. Ó Senhor, para agradecer a Ti por mais um dia, pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, pelo salário que o Senhor tem, aleluia, nos dado. Pai querido, nesta noite, temos uma parte para dar para Ti, Senhor, pois o Senhor tem dado 100% para nós. Nós aqui temos só 10%, mas que o Senhor possa nos abençoar, que cada dia tenhamos mais e mais para dar para a Tua casa. Aleluia. Deus de amor e de bondade, nós Te pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos podem trazer a oferta, irmãos. Graças a Deus, Jesus é bom. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos seus filhos que tem tido o coração aberto para ofertar na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero registrar a presença da Fátima e a Flávia, sua filha Flávia. Onde está a Fátima e a Flávia? Onde estão? Está ali. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença conosco. Se há mais alguém que está nos visitando pela primeira ou segunda vez, dê um sinalzinho com sua mão para a gente poder estar aqui também, uma irmã. Deus abençoe. Como a igreja recebe esses irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, é uma alegria ter você aqui. Igreja, vai lá, cumprimente esses irmãos que estão visitando. E dizer que Cristo tem para oferecer a alegria de viver. Aceite a Jesus Cristo e feliz será. Queremos que Jesus que foi bom conhecer você, visitante, oh. E o seu aceitou, foi bom conhecer você, foi muito bom. Deus abençoe a todos e sintam-se bem entre nós. Igreja, se punha de pé mais uma vez, por favor. Quero convidar aqui o Neto. Neto, vem cá. E o Elton também. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para ouvir Deus falar? Deus já está falando desde o início do culto. Quem está ouvindo? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas agora é o momento específico da ministração da palavra. E nós estaremos prontos para ouvir o que Deus tem para nós. O Elton vai ministrar uma palavra que Deus já tem colocado em seu coração para nós, e o Neto irá orar, e após a oração a igreja permaneça em pé para receber o servo de Deus que vai ministrar a sua palavra. Pai do Senhor, igreja, oremos a Deus. Querido Deus, querido Pai, em primeiro lugar, papai querido, te agradecemos, papai amado, por essa primeira parte, papai amado, onde cultuamos a ti, Senhor. Papai querido, agora vem a parte principal, a parte, papai amado, que qual o Senhor vai cortar o bolo e servir para nós, papai querido, em forma da tua palavra e palavra de bênção. Papai querido, que o Senhor possa vir, papai amado, usar o teu servo, meu Deus do céu, do cabelo à ponta dos dedos, ó Pai, que hoje ele possa, papai querido, com a tua boca falar, papai querido, o que tu tem para falar para nós, papai amado. E que as palavras que tu vem falar para nós aqui, Senhor, que não venha ficar só debaixo desse teto, papai querido, que vem ficar, papai querido, nos nossos corações, meu Deus do céu, que a nossa súplica, papai amado, chega ao céu, Senhor amado Deus. Abençoa o teu servo em nome de Jesus. Cumprimentos, irmãos, com o Pai do Senhor. Irmãos, Filipenses, capítulo 4, queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia, na carta de Paulo aos Filipos, em Filipenses, capítulo 4,
versículo 6. Esse texto é um texto muito forte das Escrituras. Como disse o salmista no Salmo 119, antes de nós lermos esse texto, fazer a mesma oração que o salmista fez. Desvenda os meus olhos para que vejas as maravilhas da tua lei. Então, a partir do momento que nós orarmos e ler esse texto, Deus ele vai revelar as maravilhas da lei, da palavra de Deus. Eu vou ler uma vez e a igreja lê outra vez comigo. Depois, irmãos, pode se assentar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Queria que os irmãos lessem comigo esse texto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ações de graça. Irmãos, pode se assentar? Esse texto das Escrituras, eu sempre li ele, e ele é maravilhoso. Irmãos, eu estava pesquisando esse texto na minha casa e eu fui lendo um texto mais original. Eu procurei nas outras Bíblias que eu tinha ali em casa e eu só queria ler uma outra versão que chega mais perto do original, é mais fácil de entender, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. A versão original no grego está escrita assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com um coração agradecido. Irmãos, esse texto aqui, Paulo, ele estava preso no momento que ele escreveu esse texto. Ele disse em Filipenses capítulo 1, versículo 12, que a prisão dele contribuiu para o crescimento do Evangelho. E Paulo, ele tinha uma igreja em Filipos, na Macedônia, Atos capítulo 16, lá tinha uma igreja. E Paulo, ele sabia que os irmãos ficariam inquietos, ficariam preocupados, ficariam ansiosos com as coisas desse mundo. Então essa palavra inquietude, ansiedade, solicitude, e também a Bíblia fala que é cuidado, tem tudo o mesmo sentido. E Paulo, ele deu uma exortação para aquela igreja. Ele disse assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Aí depois ele vai ensinando: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. O que eu achei interessante nesse texto aqui é que Paulo diz que tudo seja conhecido diante de Deus pela oração. E depois Paulo diz, com ação de graça, com agradecimento. Jesus, ele também sabia disso, que os discípulos ficariam com medo, que os discípulos ficariam ansiosos. Mateus capítulo 6, ele ali pregando o sermão da montanha, ele viu que os seus discípulos estavam com medo ali, e Jesus pegou e disse para eles: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão ansiosos? Olhe para os lírios, olhe para as árvores. Se Deus veste eles, como não vão vestir mais você, homens de pequena fé? E eles ficaram com medo. Jesus disse para eles em Mateus capítulo 6, versículo 31, por que vocês estão inquietos com o que comeremos, ou com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Jesus, ele deu a chave para que nós vencemos a ansiedade. E ele vai e diz no texto em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus falando para que nós vencemos a ansiedade, as preocupações, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Para que nós vencemos as coisas desse mundo, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O salmista disse no Salmo 55, verso de número 22, lança o seu cuidado sobre o Senhor,
Ele te sustentará e Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, quando você lança a sua ansiedade sobre o Senhor, quando você ora diante do Senhor, a Bíblia fala que você nunca vai ser abalado. Então, Jesus sabia dessas coisas. Ele também falou em Mateus capítulo 7, se vocês, sendo maus, dar coisas boas aos seus filhos, como o nosso Pai Celestial também não dará coisas boas. Então, Jesus, ele sabe de tudo o que nós necessitamos. Jesus, ele sabe que nós precisamos, de tudo que nós precisamos para o dia de amanhã. Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Nós temos que viver cada dia na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Jesus está falando para mim e para você, não se preocupe com as coisas desse mundo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com as coisas desse mundo. Jesus falou em Mateus capítulo 13, as coisas desse mundo sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Jesus, ele sabe que quando nós estamos em contato com as coisas desse mundo, a palavra de Deus ela vai sufocando. Ela vai sendo sufocada por essas coisas. Jesus falou, as riquezas sufocam a palavra de Deus. As perseguições sufocam a palavra de Deus. As coisas desse mundo sufocam a palavra de Deus. Mas Jesus também falou assim, aquele que guarda essa palavra no coração, esse não vai conseguir, não vai sair da minha presença. Então, se você guarda a palavra de Deus, Jesus falou que você não vai sair da presença do Senhor. Então, se você guarda a palavra de Deus, no momento certo você vai buscar a presença de Deus e Deus vai abrir as portas. E Jesus também, sabendo de tudo isso que aconteceria na terra, ele também disse, em Romanos capítulo 8, versículo 26, nós vemos uma chave para vencer as preocupações. Eu marquei 3 chaves nas Escrituras para vencer as preocupações e as dificuldades aqui na terra. A primeira chave, o Espírito Santo. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo disse assim, e da mesma maneira o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como convém pedir. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, ele te deu o Espírito Santo, e a Bíblia fala que o Espírito, ele intercede por nós. Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos fracos, preocupados, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos ajuda a orar. Quando nós estamos cansados, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida e nos renova. Quando nós pensamos que está tudo acabado, o Espírito Santo vem e lembra as palavras de Deus. A Bíblia fala que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, Deus, ele deu o Espírito Santo para que eu e você vivêssemos mais felizes nessa terra. Paulo disse aos irmãos de Tessalônica, quem despreza o Espírito Santo não despreza o homem, mas despreza a Deus, a quem deu o Espírito Santo. Então, Deus, ele deu o Espírito Santo para que você venha ter uma vida de poder, ter uma vida de unção, ter uma vida mais tranquila e sossegada aqui na terra. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa é a promessa de Deus. Deus não quer que você tenha uma vida miserável. Deus não quer que você tenha uma vida sofrida. Deus não quer que você tenha uma vida de qualquer jeito. Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Às vezes as pessoas me questionam e falam, tem alguma coisa errada na sua vida? Tem alguma coisa errada? Você parece que não tem luta, você parece que não tem dificuldade. Eu falei, todos têm luta e dificuldade, só que Jesus falou que ele vem para que eu tenha vida e vida com abundância. Você pode ter lutas e dificuldades, mas Deus, ele quer uma vida abundante na sua vida. Deus, ele prometeu, é a promessa de Deus. Você tenha vida e vida com abundância. E Jesus também prometeu em João 14, versículo 26, que ele vos enviará o Espírito Santo e ele vos ensinará tudo o que vos tenho dito e vos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Quando você está com o Espírito Santo e lê a palavra de Deus, Jesus disse que ele vai ensinar e vai te lembrar o que Deus te falou. Ele vai ensinar e vai te lembrar a palavra de Deus. Jesus, ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, enviarei o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, nós só queremos saber das coisas de Deus.
Só queremos saber das coisas espirituais. A Bíblia fala: o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Esses dias uma pessoa me questionou e falou assim: você só quer saber de ler a Bíblia? Você só quer saber de orar? Você só quer saber de jejuar? Eu falei: irmão, as Escrituras falam: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Existem pessoas que não entendem o lado espiritual, não conhecem as promessas de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Espírito Santo. Eu vou na casa de pessoas, só ficam na internet, só ficam assistindo televisão. Essas pessoas não têm vontade de conhecer a palavra de Deus, não têm vontade de conhecer as promessas de Deus. Jesus estava pregando para os seus discípulos, em João capítulo 14, ele disse: aquele que guarda as minhas palavras, este é o que me ama. E eu e o Pai o amarei e manifestarei a ele, e nele faremos morada. Jesus, ele está falando para os seus discípulos. E ele não termina aí, ele continua falando: aquele que não ama a minha palavra, não guarda a minha palavra. Esse não me ama. Às vezes as pessoas falam que amam Jesus e não lê nenhum texto das Escrituras. As pessoas falam que amam Jesus, não intercedem e não pregam o Evangelho. Jesus falou: aquele que ama, guarda a minha palavra. E aquele que não me ama, rejeita a minha palavra. Então, se você quer ficar mais perto do Senhor, quer ter mais comunhão com o Senhor, quer ficar mais tranquilo, você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que guardar a palavra do Senhor. Jesus falou em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você tem contato com a palavra de Deus, Deus ele começa a falar com você. Existem pessoas que falam: hoje Deus não falou comigo, Deus não usou um profeta. Jesus falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer que Deus fale com você? Acorde de manhã, faça um devocional, leia as Escrituras. Deus vai falar com o seu coração. Deus vai falar através da palavra de Deus. Jesus ele disse que aquele que guarda a palavra de Deus, ele é que ama. Jesus falou em Lucas capítulo 12, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus também ensinando em Mateus capítulo 7, ele disse: aquele que guarda a minha palavra é como uma casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, as dificuldades, e essa casa não foi destruída. Mas aquele que ouve a palavra e não a guarda é como aquela casa que foi feita sobre a areia. Veio e foi destruída. Muitos vêm na presença de Deus e saiam na primeira dificuldade, porque não guardam a palavra de Deus. Então, se nós não guardarmos a palavra do Senhor, nós não vamos ter força espiritual. Não adianta nada eu vir aqui falar para você: você vai ser cheio do Espírito Santo, sair daqui, você fica 2, 3 horas na internet, no computador, não lê a palavra de Deus, não orar. Não adianta nada. Nós temos que pagar o preço, nós temos que estar na presença do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Se você quer receber as promessas de Deus, você tem que santificar. Se você quer receber as promessas de Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você quer receber as promessas de Deus, você tem que orar. Se você quer receber as promessas do Senhor, você tem que obedecer a palavra de Deus. Jesus ele foi muito claro, e ele disse uma condição para aqueles que guardam a palavra de Deus. Jesus ele disse em João: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, quando você lê e está em contato com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, você pede e Deus faz. O apóstolo João disse na sua primeira carta a João, capítulo de número 3, se você guarda os mandamentos de Deus e faz o que é agradável a Deus, quando você orar, Deus vai te responder. Então, se você guarda os mandamentos, a palavra do Senhor através do Espírito Santo, Deus vai te abençoar. Então, se você está constantemente na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, Deus vai te abençoar. Moisés, ele disse em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, se você guardar o mandamento, e no versículo 2 ele diz, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e
e te alcançarão. Se você guardar o mandamento. Se eu guardar o mandamento, as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas. Então nós vemos que uma das chaves contra a preocupação é o Espírito Santo. E a segunda chave para vencer as preocupações, a ansiedade dessa vida, é a unção de Deus. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, a unção de Deus. Irmãos, um dos textos que eu acho mais forte das Escrituras é 1 João capítulo 2, versículo 27. A Bíblia fala: a unção que vós recebestes dele, de Jesus, fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, porque a unção é verdadeira e ela vos ensinará todas as coisas. Então, quando você está na direção, na unção de Deus, você sabe o que é de Deus. Quando você está com a unção de Deus na sua vida, você sabe que aquilo ali é de Deus ou não. Jesus, quando ele pregava em Lucas capítulo 4, ele disse: o Espírito de Deus, ele é sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar, para pregar a palavra do Senhor e abençoar e libertar os cativos. Então, a Bíblia fala que a mesma unção que estava sobre a vida de Jesus está sobre a minha e sobre a sua vida. Irmãos, imagine, pense comigo, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, versículo 23, que Jesus ele passava pela Galileia, e ele curava todos os enfermos, expulsava todos os demônios, pregava o reino de Deus. Pense comigo, a Bíblia fala que a unção que estava em Jesus, ele está em você. Deus ele está mandando perguntar para você, o que você está fazendo com a unção que ele te deu? Deus ele quer derramar uma unção sobre a sua vida para que você pregue a palavra do Senhor. Você já é ungido. No momento que você aceita Jesus, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Quem nos ungiu em Cristo é Deus. Deus ele te ungiu, ele te separou. Só que você tem que aperfeiçoar o seu ministério. Você tem que buscar a presença do Senhor. A Bíblia fala, em 1 Samuel capítulo de número 16, que Deus, ele ungiu a Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 8, fala que o Espírito de Deus apoderou de Davi e ele nunca mais foi o mesmo. E essa unção que estava na vida de Davi era tão forte que a Bíblia fala que o rei de Israel, ele desobedeceu a Deus, ele perdeu a unção de Deus. E o espírito maligno vinha e atormentava Saul. E Deus levantou a Davi e derramou uma unção sobre a vida de Davi. E a Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno fugia da vida de Saul. Então, quando a unção de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida, nós começamos a confiar mais no Senhor. Quando a unção de Deus vem sobre a minha e sobre a sua vida, nós começamos a depender mais do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor, com a unção de Deus, a Bíblia fala em Isaías capítulo 10, versículo 27, que a unção de Deus, ela quebra o jugo. A unção de Deus, ela quebra a escravidão. A unção de Deus, ela quebra o pecado. A unção de Deus, ela quebra as coisas desse mundo. Então a unção de Deus, ela nos prepara para ficar mais perto do Senhor. Então Deus ele quer que você fique mais perto dele. Todos os momentos que você fique mais perto dele, que ele vai derramar mais unção e mais graça de Deus sobre a sua vida. Toda vez que você for na presença do Senhor e buscar o Senhor, Deus ele vai derramar uma unção grande sobre a sua vida. Só que você tem que pagar um preço alto. Você tem que pagar um preço alto. O poder de Deus ele só vem com oração. A unção de Deus ele só vem com oração e com jejum. Em Mateus capítulo 17, os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio. Os discípulos de Jesus foram ungidos por Jesus em Mateus capítulo 10. Jesus ungiu os 12. Eles não conseguiram expulsar os demônios. Jesus sabia que aquilo ali só era destruído com oração e com jejum. Jesus falou para os seus discípulos: essa caça de demônios só sai com oração e com jejum. Então, no momento que nós começarmos a orar mais e jejuar mais, Deus ele vai começar a expulsar mais demônios nas nossas vidas. Nós vamos expulsar mais demônios em nome de Jesus. No momento que nós começarmos a orar mais, jejuar mais, Jesus disse que os enfermos serão curados.
No momento que você começar a orar mais, jejuar mais, a Bíblia fala que Deus, Ele revela até o pecado das pessoas que estão encobertos. A Bíblia fala em Atos capítulo de número 5, que Pedro estava orando na presença do Senhor e vieram pessoas ali e tentaram enganar Pedro. Falaram para Pedro, Pedro, nós damos tudo, aquele dinheiro que você precisava. Aí Pedro estava cheio da unção de Deus, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que Pedro olhou para ele e falaram, vocês acham que vocês estão me enganando? Vocês não estão enganando a Deus. Vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E a Bíblia fala que Deus revelou a Pedro ali, e Pedro foi usado por Deus e exortou aquela família. E quando nós estamos diante da presença do Senhor, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos revelar a sua vontade. O salmista disse, eis que o homem que teme ao Senhor, ele ensinará o caminho em que deve escolher. Quando você teme ao Senhor, quando você anda na unção de Deus, a Bíblia fala que Deus vai ensinar o caminho que você tem que escolher. Quando nós estamos na presença do Senhor, Deus ele muda até os nossos caminhos. Deus ele muda os nossos planos. Isaías disse que os seus caminhos são maiores que os nossos. Os seus pensamentos são maiores que os nossos. Então nós vemos essas 3 chaves para vencer as preocupações e a ansiedade na vida. A primeira, o Espírito Santo. A segunda, a unção de Deus. E a terceira, as promessas de Deus. Essa chave que Deus deu nas Escrituras é muito forte. Se você ler as Escrituras, você vê que Deus, ele fez mais de 3.000 promessas. E Paulo disse aos irmãos de Corinto, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Paulo disse, as promessas de Deus são sim e amém. Deus ele fez promessas para mim e para você. E Paulo disse que as promessas de Deus são sim e amém. Você está salvo hoje porque Deus prometeu salvar a sua alma. Você está curado hoje porque Deus prometeu curar o seu corpo. Você está liberto hoje porque Deus prometeu libertar a sua alma. As promessas de Deus, elas são sim e amém. Quando nós passamos por dificuldades, por lutas, nós temos que orar. E o Espírito Santo vem e nos lembra das promessas de Deus. Quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, o Espírito Santo vem e nos lembra das promessas de Deus. O salmista disse no Salmo 119, cumpre a promessa que o Senhor fez ao teu servo. Só que ele disse que inclina ao Senhor o seu temor. Ele disse, se eu inclinar diante de Deus, se eu me inclinar na presença do Senhor, Deus ele vai cumprir a promessa que ele fez na minha vida. Se nós buscarmos a presença de Deus, Deus ele vai cumprir as promessas que ele fez na sua vida. Nós buscarmos a face de Deus, Deus ele vai cumprir a palavra de Deus que ele tem colocado na sua vida. Nós temos que buscar. Jesus falou em Mateus capítulo 7, pedir, bater e buscar. Isso é eu e você que tem que fazer. Nós temos que pedir, bater e buscar. Deus não vai fazer isso por mim, Deus não vai fazer isso por você. Nós temos que buscar a presença do Senhor constantemente. Jesus disse em Lucas 18, versículo 1, Jesus ensinou uma parábola acerca de orar sempre e nunca desfalecer. Se Jesus disse para mim orar sempre, por que eu vou parar de orar? Se Jesus disse para você orar pelaquela pessoa da sua família constantemente e nunca desfalecer, por que você vai parar de orar? Você tem que pedir, você tem que bater, você tem que buscar. Jesus, nesse mesma parábola, ele disse que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então Deus ele quer que eu e você continue clamando a Ele. Continue buscando a presença dEle. Pela vida daquela pessoa que não aceitou Jesus. Deus fala no seu coração, ore pela vida dela. Interceda pela vida dela. Não pare de orar.
não para de buscar, não para de interceder. Você tem que pedir, que Deus ele vai conceder o seu pedido. Se você buscar, bater, Jesus prometeu, a porta vai ser aberta. Então, quando você faz o que Jesus manda, Deus ele responde. Quando você obedece a palavra de Deus, Deus ele cumpre as suas promessas. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 25 de Isaac. Deus prometeu um filho para Isaac. Isaac ainda não era pai. E a Bíblia fala que Isaac estava com 40 anos. E a Bíblia fala em Gênesis 25, 12 e 13, que Isaac orou instantemente, constantemente ao Senhor. E Deus concedeu o pedido de Isaac. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos que foi rápido. Só que se você examinar o contexto, você vê que Isaac ficou 20 anos para que Deus respondesse a oração dele. Isaac tinha promessas. Isaac era herdeiro das promessas de Deus. Ele ficou 20 anos intercedendo e buscando a presença do Senhor, orando diante de Deus. E Deus ouviu a oração dele e respondeu a sua oração. Então Deus ele quer de mim e de você perseverança e busca constante na presença do Senhor. O que Paulo disse aos irmãos de Coríntios? Portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, trabalhando na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que você está fazendo para Deus, Satanás fala que não é vão. Satanás fala que não vai ter resultado, mas Deus diz que vai ter resultado. Você está orando, buscando, intercedendo, Satanás fala que não vai ter resposta, mas Deus diz que vai ter resposta. Jesus ele ensinou tudo que Satanás faz para destruir a nossa fé. Primeira coisa que ele faz, quando terminar esse culto aqui, o que ele vai tentar fazer com você. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 15. E a palavra de Deus é pregada no coração, vem Satanás e tira. Deus ele está falando para mim e para você, não deixe Satanás tirar a palavra de Deus do seu coração. Não deixe Satanás tirar a presença de Deus do seu coração. Não deixe Satanás te enganar. Paulo disse que são as astutas ciladas do diabo. Paulo diz, fique esperto contra as astutas ciladas do diabo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4 que Satanás tentou Jesus. Depois que Jesus venceu ele na tentação, a Bíblia fala que depois de um pouco de tempo, o diabo voltou e tentou Jesus novamente. Satanás ele sempre vai tentar eu e você. Mas se você estiver na unção do Espírito Santo e conhecer nas promessas de Deus, você nunca vai sair da presença do Senhor. Esses dias eu estava meditando num texto. Eu falei, meu Deus, tem pessoas que deixam ao Senhor por coisas tão lixo, coisas tão pequenas já estão saindo da presença do Senhor. Coisas tão pequenas já estão abandonando a Deus. Aí o Espírito Santo me lembrou em Mateus capítulo 24, quando Jesus disse assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse, se você perseverar até o fim, você será salvo. Se você perseverar até o fim, você será curado. Se você perseverar até o fim, você será liberto. Se você perseverar até o fim, Deus vai te abençoar. A Bíblia fala em Atos capítulo de número 20, quando Paulo ali havia acabado de fundar a igreja de Éfeso, já estava fundado no capítulo 19, no capítulo 20 ele volta para visitar os irmãos, e ele disse, virão lobos aqui e vão destruir a fé de muitos aqui. Só que eu vou dar um conselho para vocês, irmãos, um conselho nas Escrituras. Eu acho muito profundo esse texto, está em Atos capítulo 20, versículo 32. A Bíblia fala que Deus, ele é poderoso para vos edificar e vos dar a herança. Primeiro, antes de Deus te dar uma bênção, ele vai edificar o seu espírito. Depois ele vai te dar a bênção.
Não adianta você chegar aqui de qualquer jeito e falar com Deus. O profeta Elias disse em 1 Reis 18:30, conserta o teu altar. Depois que ele consertou o altar de Deus, Deus foi lá e derramou unção. Deus foi lá e derramou poder. No momento que nós formos na presença do Senhor e deixar Deus nos corrigir, Deus ele vai derramar o seu poder, Deus vai derramar a sua unção sobre as nossas vidas. No momento que nós formos na presença do Senhor, estarmos cada vez mais perto do Senhor, Deus vai nos corrigindo e vai nos ensinando. Então nós vemos que nós temos que andar cada vez mais com o Senhor. Paulo ele disse para Timóteo, Timóteo, só tem uma coisa na terra que faz você saber a vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. A única coisa que faz você saber a vontade de Deus está nas Escrituras. Não existe outra coisa. A pessoa vai e ora, meu Deus, se for da sua vontade. Mas Paulo já falou em 2 Timóteo 3, 16, 17, fala que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente perfeito e instruído para toda a sua obra. Se eu ouvir aquelas promessas nas Escrituras, se eu sei que está na Bíblia, então é claro que é da vontade de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, não estaria escrito. Tem pessoas que, quando vêm para o culto e falam, meu Deus, se é da vontade de Deus, eu vou para o culto. Paulo falou em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é que você apresente o culto santo, vivo e agradável a Deus. É a vontade de Deus que você sempre cultue e esteja na presença do Senhor. É a vontade de Deus que você sempre busque a presença de Deus. É a vontade de Deus que você leia a Bíblia, que você conheça a palavra e as promessas de Deus. Isso você pode ter certeza que é a vontade de Deus. Jesus falou em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse que esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus foi lá e ensinou a vontade de Deus para os discípulos. A Bíblia fala em Marcos 16, 20, que os discípulos pregaram a palavra de Deus e Deus cooperou com os sinais, maravilhas e prodígios. A vontade de Deus é a palavra de Deus, irmãos. Jesus falou no Evangelho de João, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Então a vontade de Deus para as nossas vidas é a palavra de Deus. Bom, só para, antes de concluir essa mensagem sobre a oração, Paulo falou para não estar inquietos. Eu acho muito forte aquele texto de Êxodo capítulo 32, sobre a oração de Moisés com Deus. Você meditar ali nas Escrituras, você vai ver que Moisés estava conversando com Deus. Moisés disse assim para Deus, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Eu vou acabar com tudo esse povo, Moisés. Eu quero que você seja uma grande nação. A Bíblia fala que Deus falou assim com Moisés. A Bíblia fala que Moisés não falou assim, não, é a vontade de Deus isso. A Bíblia fala que Moisés orou, virou para Deus e lembrou a Deus das suas promessas. Moisés falou assim para Deus, Deus, lembra de Abraão, lembra de Isaac, lembra de Jacó. O Senhor prometeu isso a eles. Agora o Senhor quer destruir esse povo. E a Bíblia fala, depois que Moisés falou isso para Deus, a Bíblia fala que Deus, ele se arrependeu do que ele ia fazer. Moisés conseguiu mudar a mão de Deus, Moisés conseguiu mudar a direção de Deus, porque ele lembrou a Deus da sua promessa. Porque ele lembrou a Deus da sua aliança. Porque ele lembrou a Deus da sua vontade. Às vezes Deus ele vai querer provar eu e você. Mas se você guardar as promessas do Senhor, Deus ele vai te dar vitória. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 22,
Deus falou para Abraão: Abraão, leva seu filho Isaque no Monte Moriá, que ele vai ser sacrificado. Aí Abraão profetizou: Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia fala que Abraão ele foi tão fiel a Deus, que Deus ele não quis o sacrifício de Isaque. Deus nunca ia mandar matar Isaque. Se ele prometeu que para Abraão que haveria uma semente, ele estava provando a Abraão. Então Deus, quando ele foi provar ele for provar você, nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que guardar as promessas de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é que você esteja inquieto, mas que todas as tuas petições sejam em tudo reconhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. Essa expressão ação de graça é agradecimento. Todo judeu ele orava 3 vezes por dia, Salmo 55. E Paulo ele também orava constantemente. Ele ensinou os irmãos: ore, busque a presença do Senhor. Não deixe essas coisas tomar conta do seu coração. Tenha fé em Deus. Jesus foi claro em Marcos 11, 22. Tende fé em Deus. Nós temos que ter a fé em Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus e a vontade de Deus. E nós temos que fazer o que a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É muito difícil, com as coisas desse mundo, não andar ansioso. É muito difícil com as dificuldades, as pessoas não se esquecerem de Deus, pensar que Deus se esqueceu de nós. Irmãos, Deus está mandando falar para mim e para você: Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu da promessa que Ele fez com você. Só vou contar um breve testemunho que aconteceu comigo. Eu estou acabando a mensagem. Que Deus tem me abençoado. E às vezes a gente ora e a Bíblia fala para você orar constantemente, para você pedir a Deus, e às vezes você pede uma coisa para Deus, você nem percebe, quando você vai ver, Deus vai lá e te responde. Vou contar só um breve testemunho que Deus me abençoou. Esses dias eu estava andando na rua com meu carro parou de pegar. Aí eu falei: meu Deus, vai ficar caro para arrumar esse negócio. Aí eu levei o carro no eletricista, eu estava almoçando e eu acho que eu falei isso, era 10 horas da manhã. Eu falei: meu Deus, eu quero pagar o meu carro à vista. Eu falei, era 10 horas da manhã, irmãos. Quando era 12:30, um rapaz mandou uma mensagem para mim. Um rapaz lá de Elias Fausto veio aqui para Indaiatuba e falou assim: Elton, vem aqui buscar o seu dinheiro, eu vim te pagar. E ele foi lá e me deu R$150 no mesmo dia. E eu estava com R$50 na minha carteira. E o conserto do meu carro ficou R$200. Eu levei um susto, eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí Deus falou para mim: por que você está preocupado? Por que você se preocupa? Você não confia em mim? E Deus, Ele me abençoou. Irmãos, eu queria que os irmãos levantassem para a gente fazer uma oração. Para concluir essa mensagem. A Bíblia fala que é para você colocar tudo diante de Deus. Jesus falou que se os homens sendo mal dá boas coisas, imagine o vosso Deus que está no céu. Lembra de Deus, irmãos. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus. Você está precisando de um emprego? Coloque diante da presença do Senhor. Você está precisando de uma bênção financeira? Coloque diante da presença de Deus. Você está precisando de um milagre? Fale com o Senhor. Continue orando, buscando, clamando e buscando a presença do Senhor. Irmãos, eu estou pregando esse texto porque quando o mês começou, eu abri esse texto, coloquei a mão em cima da Bíblia e
falei, Deus, abençoa o meu mês. E eu estava muito preocupado, e Deus me abençoou grandemente. Então Deus, Ele quer que você tome posse dessa palavra. Você continue orando, buscando, que você não fique inquieto com essas coisas. Que você fique dando ação de graça, agradecimento ao Senhor. Quando você crê que Deus vai fazer, antes de você ver a resposta, você já sai agradecendo a Deus. Com ação de graças. Isso que a Bíblia fala, ação de graças, agradecimento. Então, se você crê na palavra de Deus, você vai fazer igual aquela mulher do fluxo de sangue. Ela fez uma confissão antes dela ser curada. Ela não estava curada. Ela disse, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. No momento que você fizer essa confissão de acreditar que Deus vai te dar, Deus, Ele faz. O próprio Jesus falou isso em Marcos capítulo 11. Você tem que crer que se fará o que se diz e vai ser feito. Jesus diz, você não vai crer que se diz, você tem que crer que se fará o que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Então o que você falar, Deus Ele está vendo. Jesus Ele foi claro, tudo é possível ao que crê. Então se você crê na palavra de Deus, se você acredita que a oração vai te dar resultado, se você acredita que o Espírito Santo, a unção de Deus e as promessas de Deus te ajudam nessa vida, eu queria que você orasse comigo, fizesse uma oração diante da presença do Senhor. Se você está aflito, Tiago ele disse, está alguém entre vós aflito? Ore. Você tem que orar. Está alguém entre vós doente? Ore. Chama os presbíteros. Você tem que orar. Então, se você crê na palavra do Senhor, eu queria que você orasse e cresce comigo. Que Deus, Ele vai fazer o que você diz. Você tem que crer e perseverar na presença do Senhor. A Bíblia fala, eu gosto de Bíblia, eu gosto da palavra de Deus. A Bíblia fala em Daniel capítulo 10, versículo 12. A Bíblia fala que Deus respondeu a Daniel por causa das palavras de Daniel. Jesus falou em Mateus, por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. É você que decide. Salomão disse, a vida e a morte está no poder da língua. Você tem que falar que Deus vai te dar essa bênção. Você tem que crer. Você tem que acreditar na palavra de Deus. No momento que você falar e crer e perseverar, Deus, Ele vai te abençoar. Irmãos, só vou contar mais um breve testemunho meu. Estarei orando e entregando o microfone. Ano passado eu tinha um Uno. Eu sou meio apaixonado por um Honda Civic. Eu sempre falei para Deus, Deus, eu quero um Honda Civic. Só que é muito caro. Eu ia comprar um Prisma e não acreditava que Deus ia me dar. Eu não tinha essa fé. Eu não estava crendo na palavra de Deus. Aí, orando no monte em novembro, eu até conversei com o Denis. Em novembro a gente orou, buscou a presença do Senhor. Eu falei, eu quero um Honda Civic, eu não quero um Prisma, eu quero um Honda Civic. E Deus foi falando comigo, eu ia nos lugares, não conseguia comprar. De repente eu parei na frente do estacionamento. Deus começou a falar comigo. Eu parei ali e eu falei para o dono do estacionamento. Eu falei, se eu vender meu Uno, eu venho aqui e pego esse carro. Aí ele olhou para o meu carro e falou, você não precisa vender o Uno, você vem que eu pego e o resto a gente se vira. Aí eu peguei e falei, então amanhã cedo eu venho aqui e pego esse carro. Aí quando foi no outro dia, eu fui lá, levei o Uno e os concessionários estavam dando 1.500 no meu carro. Você sabe quanto que ele pegou o meu carro? Por 5.000. E o Honda Civic valia 16 mil. Ele me vendeu, valia 18 mil, ele me vendeu por 16 mil. Ele falou assim, eu não vou aumentar o valor, vai desse jeito.
Falei, você vai financiar? Não vai aumentar? Não, vai continuar 16 mil. Eu falei, então eu vou pegar mais dinheiro, eu vou pagar um pouco mais. Aí eu fui lá, Deus me abençoou e eu falei para Deus, até R$700 eu pago uma parcela de um carro, mais que isso eu não vou pagar. Aí Deus me abençoou, Deus foi me abençoando e a parcela ficou de R$618 só do meu carro. E Deus quer conceder o desejo do seu coração. Só que você tem que crer, você tem que acreditar na palavra de Deus. Vamos orar, irmãos, depois dessa oração. Você que está desempregado, creia que Deus vai abrir a porta de emprego. Você que está enfermo, creia que Deus vai curar. Você que está intercedendo por uma alma, continue crendo que Deus ele vai trazer essa alma aqui. Irmãos, em novembro, nós estávamos fazendo uma campanha no monte. Nós oramos pela vida de alguns jovens. E hoje esses jovens estão aqui na presença do Senhor. Porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na oração. Deus ele quer que você vá até o fim e quer te abençoar de uma maneira grandemente. Irmãos, não creia na palavra do homem, creia na palavra de Deus. Se o homem fala que não tem jeito e a palavra de Deus fala que tem jeito, creia na palavra de Deus. Se o doutor fala que você está doente, Deus falou que você está curado, então creia, confesse a palavra de Deus. Se as circunstâncias falam que você está endividado, creia na palavra de Deus. Busque a presença de Deus. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 21, que Davi ele chamou 400 pessoas endividadas. E eles creram na palavra de Deus, depois eles saíram dali todos abençoados. Deus ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. Deus ele quer abençoar todas as áreas da minha e da sua vida. O apóstolo João diz que Deus quer que nós sejamos bem em tudo e que tenhamos saúde. Então Deus, ele é a pessoa que fica mais feliz quando vê você alegre na presença do Senhor. Irmãos, vamos orar. Depois dessa oração, eu creio, você tem que crer e confessar que Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai te responder. Irmãos, vamos orar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse momento maravilhoso, Pai querido, Pai santo, Pai eterno. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Senhor, vem tirar do nosso coração toda a impureza, toda a arma de Satanás, Senhor. O profeta Isaías diz que toda ferramenta preparada contra o teu povo não prosperará. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque a sua palavra ela é maravilhosa, ela é santa, Senhor. O salmista diz que o Senhor enviou a sua palavra e o sarou, e nos libertou e nos abençoou. Senhor, envia a sua palavra e restaura o nosso ser. Vai nos abençoando, vai nos capacitando, Pai, para que eu venha estar cada vez mais na sua presença, Senhor. Tua palavra diz que é para orar em tudo, e tudo estar diante de Deus, e tudo estar diante da presença de Deus. Meu Deus, honra e abençoa esse povo. Em nome de Jesus, Senhor, de uma forma extraordinária, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Irmãos, os irmãos podem se sentar? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ao orarmos, Senhor, vem encher. Os obreiros, por favor, pegue o óleo aqui, fiquem todos aqui na frente. A igreja mais uma vez de pé. Aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Tem alguém que tem a carta para colocar aqui na urna? Trouxe a carta hoje, ainda não colocou? Alguém tem uma carta para colocar aqui? Se você tem a carta, por favor, traga.
Nós vamos estar orando por esta urna agora. Traga aqui, glória a Deus, glória a Jesus. Traga a sua carta em nome de Jesus e creia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem mais carta? A carta por enquanto, irmão. Espera um pouco, a carta. Todos já trouxeram a carta? A carta. Nós vamos orar pela carta. Os irmãos, aguardem um pouquinho a unção. Aguardem um pouquinho a unção. Pastor Ezequiel, por favor, pega essa urna junto com... Ajuda aí, vocês dois, levante ela. Levante ela. Vamos orar por aquelas cartas que estão aqui. E após a oração, os irmãos saem dos seus lugares e venham para receber unção. Pai querido, dentro dessa urna estão aqui os pedidos, desejos dos teus filhos, Pai. Agradecimentos, mas há pedidos fortes, somente os sabes, Pai. Está oculto para nós, mas está patente e latente aos teus olhos. Pedimos, ó Pai, como foi ministrada a tua palavra, toda inquietude, toda preocupação, Senhor, através da unção do teu Espírito. Oh Deus querido, e debaixo das tuas promessas estamos, tu diz, tudo que pedidos na oração, crendo, o recebereis. Nós pedimos a tua bênção sobre estas cartas agora, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Deus, vai dando vitória ao teu povo de uma forma especial. Nós decretamos a bênção agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quantos creem, aplaudam ao Senhor? Aleluia, a vitória é nossa. Sai do seu lugar, venha para receber a unção. Todos, por favor. Venha em nome de Jesus, venha com fé. É a unção que quebra o jugo. É a unção que faz a diferença. É a unção que revela. Receba a unção em nome de Jesus. O teu pedido está debaixo da unção, está debaixo da vontade de Deus. E o Senhor fará o desejo do teu coração. Venha receber a unção em nome de Jesus. É a unção que quebra o jugo em nome de Jesus. Aleluia. Para o mundo agitado esquecer vida viver. Nossa vida. Receba a unção em nome de Jesus. Refrigério pra alma nos dá. Oh, aleluia. Glória a Deus. E agora com outros irmãos receba a unção em nome de Jesus. nos unimos aqui em oração. Em nome de Jesus. Agitado esquecer cada dia tua vida viver. É unção que quebra o jugo. Nossas vidas vem pois transformar. Refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos. Tem mais alguém? Vem, irmão. Não perca a oportunidade. É debaixo da obediência que você vai ter vitória. Glória a Deus. Ao orar o Senhor, vem encher-nos com teu amor. Para o mundo agitado esquecer cada dia sua vida viver. Bem forte nessas vidas. Nossas vidas vem pois
faz transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. E agora com outros irmãos. E agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Mais uma vez, aplauda ao teu Deus, aplauda ao teu mestre, aplauda ao teu Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por mais esta quinta-feira de bênção, essa quinta-feira de uma carta para Deus. Você que ainda não escreveu sua carta, escreva sua carta. Pode entregar qualquer dia. Nós vamos estar orando nas quintas-feiras pela sua carta e com certeza o Senhor vai te dar vitória. Meus irmãos, lembrando a vocês, sábado nós teremos aniversário do pastor Sebastião ali em Itu. Quero convocar os obreiros, aqueles que não forem ao casamento, que tem um casamento aí, mas aqueles que não forem, vamos estar dando uma força lá para a gente orar e congratular com o nosso companheiro, pastor Sebastião. Domingo pela manhã, às 8h30, a grande escola bíblica dominical. Venha tomar o café, primeiro 8h30 o café, e às 9h